Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o Papo Delas, o nosso podcast do Diário Delas. E eu quero mostrar para vocês, olha a minha blusa maravilhosa, conectadas pela prevenção. Hoje esse assunto ele é muito importante e eu quero primeiro trazer uma reflexão para você. Hoje, antes de começar a nossa conversa, eu queria que você parasse por apenas um minuto. Por alguns minutos, imagine que a sua vida está seguindo normalmente. Você está fazendo planos, trabalhos, cuidando da família, até que, de repente, uma consulta de rotina pode mudar completamente a sua vida. Infelizmente, essa não é uma realidade distante. Câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil. Depois do câncer de pele, a estimativa é cerca de 74 mil novos casos por ano, o que significa, em média, mais de 200 mulheres recebem esse diagnóstico todos os dias. E apesar dos avanços da medicina, milhares de famílias ainda enfrentam o medo, as incertezas e as mudanças que essa doença provoca. Mas existe também um dado que merece ser lembrado. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso no tratamento ultrapassam mais de 90%. Isso mostra que a informação, a prevenção e o acesso aos cuidados podem salvar vidas. Só existe uma parte dessa história sobre a qual ninguém fala. O diagnóstico não afeta apenas o corpo. Ele mexe com a autoestima, ele mexe com a identidade, com os sonhos, com a rotina da família, com a estabilidade financeira e, muitas vezes, com a saúde emocional dessa mulher. É uma batalha que vai muito além dos exames, da cirurgia e da quimioterapia. E é justamente por isso que esse episódio de hoje se torna tão necessário. É para esclarecer, é para trazer a prevenção e o acolhimento para muitas mulheres que sofrem diariamente com esse diagnóstico. Hoje nós vamos conhecer uma mulher que decidiu transformar umas fases da vida mais difícil da sua vida em um movimento de esperança para outras mulheres. Uma história que nos lembra que a dor pode até marcar uma trajetória, mas ela não precisa definir o seu destino. Quando a mulher estende a mão para outra, nasce algo poderoso. Nasce uma rede de acolhimento, de coragem e de recomeço. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Papo Delas, porque no Diário Delas nós acreditamos que a informação, ela salva vidas. Prevenção muda histórias e acolhimento tem poder de devolver força para quem achou que já não tinha mais. Hoje a nossa convidada é a Arlene Teixeira. Arlene, seja muito bem-vinda, Arlene. Arlene, ela é idealizadora do projeto Conectadas pela Prevenção, uma iniciativa criada a partir da sua própria trajetória com câncer de mama, após enfrentar o diagnóstico em 2020 e retomar o tratamento no fim de 2024. Ela transformou a sua experiência em propósito de acolher, informar e apoiar muitas mulheres. Seja muito bem-vinda, Arlene. Muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui nessa manhã para falar, sobre Conectadas pela Prevenção. Que história linda. Obrigada por transformar a sua dor em acolhimento. Obrigada por transformar a sua dor em escuta para tantas outras mulheres também se sentirem pertencentes dessa estatística que é tão dolorosa para tantas mulheres, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente, como é que começou Conectadas pela Prevenção? Na verdade, em 2020, como você mesmo já falou, eu recebi o primeiro diagnóstico de câncer de mama em plena pandemia, e foi um momento assim que eu me senti sozinha, não no sentido literal da palavra, porque precisava estar sozinha por conta do Covid. Eu não podia correr nenhum tipo de risco. Então, a família não pôde estar muito presente nesse momento. Era eu, muitas vezes eu e o meu esposo só. Nem os meus filhos, às vezes, podiam estar perto para me proteger. Então, foi um momento assim, muito complicado. Mas fiz a quimio, a rádio, fiquei careca, passou. Eu entrei na remissão da doença, feliz demais. Quando foi em 2024, eu no banho, fazendo autoexame, mama,
vi que havia um nódulo novamente. E aí, fazendo a biópsia, né, descobrimos que realmente estava com câncer novamente. E dessa segunda vez, eu precisei fazer a retirada da mama, né? Eu não tenho a mama direita. E foi aí que começou, né, novamente o processo de nova químio, novamente ficar careca. É algo muito triste, né? E, ao mesmo tempo, eu li aqui, eu quis trazer esse texto inicial para mostrar que 90% dos casos, quando tratados precocemente, têm resultados. Só que, infelizmente, ainda não é muito comum o autoexame, né? Muitas mulheres não fazem. E você descobriu um segundo nódulo fazendo o autoexame no próprio banho, não é isso? Isso, fazendo autoexame. Porque, da primeira vez, é até importante, eu acho importante falar, como que eu descobri da primeira vez? Eu era, né, sempre fui aquela mulher que cuidava de todo mundo. Geralmente a mulher é assim, né? Então, aquela vida no automático, que levantava de manhã para trabalhar, deixava a filha pequena na babá, ia, trabalhava o dia inteiro, voltava, pegava a filha da babá, ia para casa, nessa correria toda. É assustador que eu vou falar, mas é uma grande verdade. Um dia, passando na frente do espelho que tinha, né, no banheiro da minha casa, eu reparei que tinha alguma coisa errada na mama. A gente nem tem tempo, muitas vezes, para se olhar, né? Só toma um banho correndo ali Vai e totalmente vida no automático. segue. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí nesse tem alguma coisa errada que eu resolvi decidir procurar um médico para ver o que estava acontecendo. Mesmo assim, de primeira, eu fui primeiro num especialista que eu aconselho, se você viu algo diferente na mama, vai direto no mastologista. Não fica procurando atalho, né? Eu fui primeiro no ginecologista, enfim. Demorou um pouquinho mais, ele estava tão agressivo que ele já tinha repuxado a minha mama para dentro. A parte de baixo já tinha até entrado, né? Mas ainda tive a oportunidade, graças a Deus, de cuidar e deu tempo, né? Deu tempo. E da segunda vez não foi diferente, porque eu já estava em alerta, né? Já estava atenta, já estava né? mais atenta. E aí fazendo o autoexame, só que por ser uma recidiva, não teve outra forma senão fazer a retirada. Que eu confesso para você, Renata, que a recidiva me doeu mais do que a primeira descoberta. Por quê? Porque eu acredito assim, quando eu descobri o câncer, tudo que os médicos me direcionavam a fazer, eu sempre fiz, sem questionamento, eu sempre fiz. E eu nunca parei para ler sobre recidiva. Eu acho que eu não estava preparada para isso. Ninguém quer exatamente, novamente, né? Então, Passar me preocupei, exatamente. Então, não me preocupei em ler sobre recidiva, né? Nunca me preocupei. Então, quando aconteceu, eu falei, opa, peraí, como assim, de novo? Né? E a minha mastologista, uma querida, a doutora Ana Paula Cunha, eu lembro que ela sabia que a perda do cabelo e a perda da mama eram situações que me feriam profundamente. Acho que mexe com toda mulher, mexe com a feminilidade, né? Com a autoestima. Porque a mulher tem o cabelo como um manto, como um ornamento. Eu sei, né? Também que é a feminilidade. Eu acho que isso mexe muito, né? Muito. E aí, ela, para dar a notícia que dessa segunda vez teria que fazer a retirada da mama, ela me abraçou. Um gesto maravilhoso naquele momento, né? Ela me deu um abraço e falou baixando meu ouvido. Infelizmente, dessa vez nós vamos ter que retirar a mama. Né? É isso aí, né? Mas estamos aqui contando essa história para servir de força, né? E ajuda para tantas outras que de repente estão passando. É por isso nesse momento. Sim, né? Triste, lamentável, como você disse, as mulheres acabam sobrecarregadas com tantas atividades, tá vivendo no automático, sempre se doando para cuidar do outro e esquece de olhar para si, né? Isso realmente é algo que atrapalha muito. Então, um alerta para vocês, mulheres: a prevenção é o melhor remédio. Todas nós, mulheres, deveríamos, acho que pelo menos a cada 15 dias, fazer um autoexame e fazer, né, o acompanhamento. Mulheres, você tem prótese, o risco ainda é maior e não é fácil fazer esse autoexame. Então, procure seu médico com frequência, mantenha os seus exames com frequência, porque quando a gente passa por um problema desse, a gente vai parar para pensar: opa, peraí, olhei para todo mundo e esqueci de olhar para mim, né? E o autoexame, muitas falam, né? Eu não tenho esse tempo, perder esse tempo debaixo do chuveiro, ganhar né? esse tempo. Exatamente. E eu falo, o que eu falo? Até deitada na sua cama, você pode fazer do mesmo jeito, né? Elevando o braço, né? E você faz deitada mesmo, você consegue. Na verdade, quando
é um pouquinho, quando está um pouco acima do peso, é o ideal até que seja deitado realmente na cama, né, onde a mama esparrama um pouco mais e você consegue sentir de uma forma Então, melhor, ó, né? essa dica vale ouro. Vamos lá, Lene, conta um pouquinho olhando para aquela câmera. Como que é o autoexame? Você levanta, né, o seu braço e coloca aqui, ó, na parte traseira da cabeça e você vem com essa mão, você vai passando, olha, em volta de toda a mão, com carinho, devagar, com cuidado, né? E a mesma coisa na outra. Eu não consigo levantar esse braço, né? Mas Da da mesma mesma forma. forma, E se a pessoa né? tiver com um pouco de excesso de peso, o ideal é que O faça ideal é que deitada. faça deitada, né? Porque aí a mama automaticamente esparrama um pouco, e aí, ao fazer, né, esse autoexame, você consegue ver caso haja algum nódulo, algo, né, que não esteja legal. Você vai conseguir observar por esse toque, né? Se toca, mulher, né? Se descobre, vê aí seu corpo, conheça o seu corpo. Porque aí qualquer coisa diferente que aparecer, você nota, né? Logo de cara e corre atrás de se curar, né? De se cuidar. Isso é muito importante, gente, mas qualquer dúvida, procure orientação médica, vá até o seu médico, procure um mastologista, Sim. vá direto àquele especialista que vai poder cuidar e tratar da sua doença. O Exatamente. acompanhamento salva. Sim, é outra coisa que é importante ser dito, né? Porque muitas vezes tem pessoas, eu recebo muito, né, no direct, no WhatsApp, olha, me falaram de você e vem, o que que você acha que é? Não, eu não acho nada, eu Você não não é sou, especialista. exatamente, eu sou uma paciente oncológica, eu não sou especialista, então eu sempre falo, eu tenho certeza, você precisa procurar um especialista. É ele que tem todas as respostas, né? Principalmente, Renato, eu costumo dizer, né? E é uma grande verdade. O câncer de mama, ele é genérico, né? Mesmo passando. Tanto é que você já pode ter escutado algumas pessoas falar: ah, minha tia teve câncer de mama, mas não ficou careca, porque o protocolo dela foi diferente. Então, prova de que Cada cada um vai é de um receber um jeito. tratamento individualizado. Exatamente. Então, é o médico, é o especialista que vai te dar essa direção, não é uma outra paciente oncológica. Porque, às vezes, né, aconteceu O comigo. tratamento que foi para ela não vai ser para você. Aconteceu comigo. Às vezes a pessoa quer te dar um apoio, né, não te alarmar, e você fala, descobri um nódulo ali, fica tranquila. Não é nada, não. Né? Não é nada, não. Fica tranquila. Não coloca isso na sua cabeça, não. Descobri um nódulo, procura um médico. E faça o Né? acompanhamento. Faz um acompanhamento. A sim. rede ela que existe é para acolhimento, é para troca de carinho, de afeto, Sim. mas não para troca de tratamento. O tratamento é individualizado, ele é isso aí. específico para você, para a sua necessidade. Então, isso é muito importante. Se toque, isso é muito importante, até porque mulheres, nós que somos tão atarefadas, eu falo que a mulher não ganhou um espaço, ela ganhou mais um, ela continua sendo todas as tarefas que ela tinha. A mulher era Exatamente. multifacetada, a mulher ela é multitarefada. Só que o toque, ele também traz ocitocina. A ocitocina é a mesmo hormônio de quando a gente amamenta, que é aquele olhar da criança, que isso independente de prevenção, isso é bom para tratar a sua saúde mental também. Então, faça o toque, faça o acompanhamento, procure manter as suas consultas periódicas, não deixe você por último, porque quando uma mãe fica doente, toda a família fica doente e cai junto, né? Então, isso é muito importante. Conta um pouquinho para a gente o que é o Conectadas pela Prevenção. Então, Conectadas pela Prevenção, né, Renata, nasceu no meu coração quando eu descobri o segundo câncer, né? E primeiro eu falei, meu Deus, tem que ter um propósito maior. Eu não entendi da primeira vez, né? E estou entendendo agora. E, na verdade, o que acontece? Por mais que a família, né? Eu falo que eu sou uma mulher privilegiada, porque eu tenho um plano de saúde, porque eu tenho meu marido comigo, os meus filhos, amigos, inúmeros amigos, né? Mas eu sabia que existiam algumas mulheres que não passavam pela mesma situação. Tem a mesma rede né? de apoio, não tem o mesmo privilégio, Exatamente. Né? E mesmo com toda essa rede de apoio, muitas vezes eu me sentia sozinha, porque a família vinha, né, e dava o máximo que eles podiam, dizendo assim, olha, eu não consigo imaginar, mensurar o que você estava passando. E, na verdade, às vezes eu queria ouvir alguém falando assim, eu sei o que você está passando. Mas não tinha. Não tem como, E aí, né? exatamente, a pessoa não estava passando. Como é que ela... E aí, isso me deu um feed, assim, muito grande. E aí, eu conheci também uma pessoa, a Isabela, que
tive câncer há 10 anos atrás e que hoje está bem, está na remissão. Claro, vive com uma bomba, relógio no colo, né? Todo ano que precisa fazer o exame, todos os exames, sempre vem aquela preocupação, meu Deus, será que está tudo jóia mesmo? Mas ela está bem, na remissão. E aí eu comecei a conversar com ela, falou, olha, pode ser uma loucura da minha mente, mas eu pensei em fazer um projeto, né, onde a gente acolhe as mulheres, onde quando chegar e falar assim, eu estou passando isso e isso na química, eu vou falar, eu sei. Né? Eu precisei ouvir isso e eu não tive. E isso é acolher, Se sim. aproximar pela dor. Pela dor, exatamente. Né? E ela falou, estou junto com você. E aí a gente gerou esse sonho durante um ano. Aí, antes de completar um ano que a gente estava gerando esse sonho, chegou a Simone também, né? A nossa querida Simone, que é uma paciente paliativa, né? A situação dela é um pouco diferente do que eu vivi, do que a Isa viveu, né? A Simone descobriu um pouco já tarde, né? Avançado, vamos dizer assim, mas está aí com a gente também, graças a Deus. Já há quantos né? anos você falou? Ela é uma paciente paliativa que a medicina deu 6 meses e ela está conosco 6 anos. Olha só, gente. A Em gente estava tratamento. conversando antes aqui, inclusive nós vamos colocar para vocês o QR Code, porque a Simone já está tratando há 6 anos. 6 anos. A medicina tinha dado para ela apenas 6 meses de vida. Então, não vamos acreditar em palavra terrena. Nós devemos acreditar numa força maior, cada um no seu credo, que seja em Deus, mas que a sua fé seja firmada para você viver o impossível. Isso aí. E nós vamos colocar o QR Code da Simone, porque a Simone está fazendo uma vaquinha. As pessoas estão levantando esse dinheiro porque ela precisa ter acesso a medicamentos de alto custo. É um tratamento, né? Que agora ela precisa estar realizando e custa R$ 11.000. Então, fugiu do nosso orçamento, tanto do Conectadas, né, tanto dela, claro, né, e nós, do Conectadas pela Prevenção, levantamos, então, essa campanha com a ajuda de algumas pessoas, né, e nós estamos fazendo, então, essa campanha em prol da vida da Simone. Eu quero te desafiar, você, mulher, você que nos acompanha, nossa seguidora do Diário do Vale, do Diário Delas, vamos unir a nossa força tanto em oração, em mentalização, em energias positivas, mas principalmente, seja qual for a quantia que você puder doar, faça a sua semente, faça a sua semeadura na vida da Simone, porque essa corrente de pé ela tem que multiplicar para que a Simone tenha acesso a essa medicação. É muito importante nós unirmos forças, não somente pela dor, mas que nós possamos também semear nesse momento onde uma vida pode ser salva pela tua contribuição. Então, o QR Code vai estar aqui no vídeo para você fazer a sua doação. É importante falar que a Simone, quanto paciente oncológica, a gente muitas vezes tinha que brigar com ela para ela parar, sabe, Renato? O maior prazer dela é cuidar de pessoas. E mesmo na situação que ela está sempre preocupada, o que ela pode fazer para acrescentar na vida das pessoas. E isso é lindo de ver. Né? Quando uma mulher junta para ajudar outras mulheres, a gente tem uma força incrível. É uma força, vem de Deus mesmo, e vem de nós, quando a gente acredita que a gente pode vencer. Que juntas, né, caminhando lado a lado e não uma ferindo a outra, não, nada de protagonismo, exatamente, unindo forças uma a outra, né? Fica uma corrente muito forte. Eu mesma, Lene, passei por uma situação com a minha filha, eu sou uma mãe rara, minha filha tem uma doença rara, e em 2023 ela ficou muito debilitada, ela não conseguia falar, ela não conseguia se manter de pé. Graças a Deus, hoje ela está curada, formou, mas é muito importante a fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se creem. E é muito importante a palavra. Eu falo que a palavra ela é muito importante. A palavra tem poder, palavra né? tem poder para a vida e para a morte. Então, você tem que acreditar no seu coração, você tem que profetizar com a sua boca. Então, essa união entre mulheres é muito importante. O Diário Delas nasceu com esse propósito, o propósito de... Eu falo que nós somos multiplicadores do milagre. Deus faz um milagre na nossa vida para depois a gente semear na vida de outras pessoas. É verdade. O Diário Delas nasceu com esse propósito, o propósito de... Eu sempre também, como você, a gente estava conversando, por que eu passei por isso tudo? Qual o propósito? Eu sempre perguntei para Deus, eu disse, Deus, por quê? Por quê? Eu vivi 2 situações na minha vida onde eu vivi uma situação entre a vida e a morte. Meu filho, quando ele nasceu, ele foi direto para o UTI, meu caçula,
E um dia eu fui surpreendida quando eu estava tentando entrar na UTI neonatal, onde a enfermeira falou assim, quem é? Minha mãe de Davi. Aí eu falei, peraí que a médica vai falar com você. E aí a médica falou, você não pode entrar agora. Naquele momento eu vivi uma situação de morte. Pensei que meu filho tinha morrido. E eu passei de 15 para as 11 até as 4h30 da manhã, uma situação de funeral. Eu vivi a morte do meu filho. Só que quando eu entrei às 4h30, eu fui surpreendida, o bebê que estava lá, meu filho, tinha morrido e o meu filho estava vivo. Estava vivo. Naquele minuto eu perguntei para Deus, por que eu sou melhor que essa mãe? Eu não sou melhor que essa mãe. Por que eu estou pedindo para o Senhor para levar meu filho vivo e essa mãe está levando a filha morta? E aquela pergunta ecoou na minha mente por muitos anos. Quando a minha filha passou pela doença também, a doença rara delas, ela teve uma progressão da doença e ela ficou com a parte cognitiva, a motora dela toda comprometida. Mais uma vez eu vi dentro do grupo do doença do Wilson o filho de uma mãe morrer. Mais uma vez eu perguntei, por que eu sou melhor que essa mãe? Ele falou, você não é melhor que essa mãe, mas você tem microfone, você tem voz. Então, você passou por isso tudo para você poder usar a sua voz para representar a dor, para representar aqueles que não têm voz. Então, eu me compadeço da sua dor, porque essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Né? É o propósito que Deus tem na nossa vida, é que nós sejamos multiplicadores de milagres, para que nós possamos semear a fé, a esperança, o acolhimento. Então, esse é o propósito, Conectados, trazer essa conexão. Mas vocês fazem muito mais do que isso. Vocês se unem. Como é que é o projeto? Na verdade, o que acontece, né? Quando uma mulher chega até a gente, né, procurando esse apoio, algumas chegam até em silêncio, porque não sabe o que pode ser falado, o que, né? E aos pouquinhos vai se soltando, vai se abrindo, né? Porque o projeto, quando acolhe, Renato, que é muito importante você falar, eu não acolho uma paciente oncológica, eu acolho uma mulher. A dor. A dor dela. Eu encontrar um espelho ali, eu quero descobrir quem é ela. Porque a doença eu já sei que existe, por isso que ela está vindo. Mas quem é essa mulher? E aí a gente descobre uma pedagoga, uma professora, uma confeiteira, uma costureira que adormeceu por conta do diagnóstico, né? E aí sim, depois que eu descubro quem é essa mulher, a gente vai atrás de ajuda, todo tipo de ajuda. Algumas não são CLT, é bom a gente esclarecer isso. Algumas trabalhavam como diarista na casa de alguém, de 3 vezes na semana, e de repente vem o diagnóstico. E junto com o diagnóstico, né, 75%, 80% das mulheres, o marido vai embora, fala para elas, olha, eu não sei lidar com uma mulher que tem câncer, e vai embora. E aí a mulher fica sem dinheiro, porque não era CLT, então não tem o INSS. Fica sem dinheiro, sem o marido, abandonada, sozinha. E aí a gente entra com a cesta básica, a gente entra com pagamento de exames, né? A gente entra com compra de medicações e, além disso tudo, com o emocional. Né? Eu não sei dizer quantas vezes, só essa semana, eu orei por uma, que me avisou agora de manhã que acabou de ser internada. E ela falava para mim, semana passada eu estive na casa dela, fiz uma oração presencial, e aí ela falou para mim hoje, você pode orar de novo? Porque a sua oração me fez bem. Então, assim, é muito mais do que só uma ajuda material, é muito mais, é acolher mesmo, é cuidar, né, da cabeça. Eu sei a sua dor. Exatamente. Eu também passei por isso. Eu sei o que você está vivendo, né? E engraçado que sábado eu estava numa reunião online com uma pessoa que é responsável assim, trabalha em uma ONG aqui de Volta Redonda há muitos anos. E ela me acolheu a primeira vez que eu tive o câncer de mama, a querida Lídia, né? E ela me acolheu da primeira vez. E a gente conversando sábado, eu falei com ela, engraçado, né, Lídia? Já tem outras ONGs que cuidam de câncer também. Por que o Conectadas está dando esse boom? O que está? E ela falou, é diferente, Lene. Conectadas é diferente. Tudo que a gente porque você fala de verdade. E a presidente da SEMEC, né, a Marilza, ela sempre fala isso comigo, Lene, a gente olha para você, a gente vê verdade. Porque é uma verdade. A verdade, ela multiplica. Exatamente, né? Quando há verdade, e eu acho que é isso que acontece lá no Conectadas, né? Nós somos verdade, né? Sem máscara, somos verdade, é isso. E quando chega, a gente colhe e cuida. E eu descobri que autocuidado, acolher, é muito mais do que falar assim, ó, conta comigo.
Não, Ou eu você vou te dar uma tá. cesta básica, eu vou Sim. dar uma medicação. Ó, toma aqui a cesta. Ah, é fome que você tá? Então a cesta tá aqui, tá bom? Tchau. Não. Olha, a É cesta a tá aqui. sensibilidade de olhar dentro dos olhos com Sim, verdade e sim. falar: vem comigo, porque eu passei por isso. Eu sei o que você está sofrendo. E o triste, Exatamente. Lênia, é que muitas vezes as mulheres são abandonadas. Abandonadas. Eu mesma falei à minha filha, quando ela teve o problema da doença dela, ela foi abandonada. E é triste porque quando eu falo sempre, nós não aguentamos mais falar de mulheres sofrendo com feminicídio, sendo mortas, porque quando um homem não quer, ele abandona. Mas quando uma mulher muitas vezes não quer mais se submeter àquele relacionamento, o homem mata. Mata. Né? Então, é lamentável isso que a gente vive ainda em 2026, mas ainda bem que existem mulheres como vocês, projetos sociais como o seu, que trazem verdade, que trazem a representatividade da dor, mas não parando na dor, mas Sim. trazendo o olhar, o olhar direto, falar: vem comigo, eu sei que você passou, eu já passei por isso também. Sim. Vem, porque a gente, unindo as nossas forças, a gente se potencializa e nisso as pessoas encontram verdade. Sim, e é importante falar também, porque às vezes, o que a pessoa fica, as pessoas também, quando vê, conectadas pela prevenção, acham que a gente vai estar o tempo todo falando só sobre a doença em si. E, na verdade, até muitas vezes, algumas situações que a gente cria dentro do Conectadas pela Prevenção, uma roda de conversa, um jantar. Isso que eu te perguntar, como são os encontros do Conectados? O que as mulheres encontram dentro do Conectados pela Prevenção? Não é só medicação, não é só ajuda Isso. para o tratamento. É o que mais que elas encontram? Porque eu sempre falo isso, o tratamento elas têm, né? É o médico que dá, mas elas precisam de muito mais que isso. E a gente acolhe de outras formas. E é isso que eu queria esclarecer aqui. Porque a gente encontra algumas dificuldades no sentido assim, olha, mas espera aí, é um jantar de Dia das Mães. Para que isso? É porque, volto a repetir, a gente não vê a doença, a gente vê a mulher. Trata a ferida, a dor dela. A ferida, né? Exatamente. Não é só o físico, a gente vê a alma, o emocional dela. E aí um jantar, né, nós fizemos um jantar de Dia das Mães e algumas me chamou no privado, né, e falou comigo: estou muito feliz. Há muito tempo que eu não consigo sair de casa, não sobra dinheiro. Porque é gastos, né, com medicação. Às vezes, a radioterapia, você precisa ir todos os dias. Então, gasto, né? aquele gasto que você tem diariamente. Eu lembro que quando eu fiz a minha rádio, era no Oncobarra. Você imagina, eu morando em Volta Redonda, todos os dias, 30 sessões. Né? Todo dia eu tinha que ir. Além do mal-estar físico, a despesa aumenta muito, né? Sim, sim. Então, quando a gente faz um evento desse, para elas, algumas falam: olha, eu vou colocar meu melhor vestido, que há muito tempo eu não coloco. Cara, isso, sabe, invade um... E aí, às vezes, a gente pede uma ajuda. Poxa, será que você pode ajudar? A gente vai fazer um jantar. Poxa, mas jantar não é necessário. Se fosse por uma medicação, entendeu? As pessoas ainda têm essa visão. E a gente não olha só a paciente, a gente olha a mulher. E a mulher precisa desse cuidado, desse carinho. Daí a gente fez um jantar lindo também, no Dia Internacional da Mulher, lembrando que ela é uma mulher, que ela está viva, né? Que tudo que ela tem não se perdeu com a doença, está ali. Tá ali. Momentaneamente ela precisa tratar a doença, mas a mulher, né, tá ali dentro dela. E ela precisa deixar isso sair daquela ótica só do tratamento, né? Exatamente. Porque já é muito dolorido. Existem muitas perdas, como você disse, a gente está falando, muitas mulheres são abandonadas, o gasto é muito alto, e a pessoa passa mal, a pessoa precisa aumentar medicações para poder melhorar aquele mal-estar físico que ela está, ela tem que se deslocar muitas vezes sozinha. E ela não tem, e vive em torno só da dor, da doença, do tratamento. É importante sair de dentro dessa caixa de dor e enxergar aquela mulher que vive dentro daquele corpo, embora esteja debilitado, Exatamente. Né? Ontem aconteceu uma situação muito engraçada, né? Eu sei que ela não vai se importar de falar dela, ela é uma querida, a Neuza, e ela mandou mensagem para mim que ela foi na médica, levou os resultados de exame e deu uma alteraçãozinha no coração, mais alguma coisinha ou outra que a doutora falou, e eu acho que é o que eu falo também, Conectadas pela Prevenção traz informação de forma simples.
né? Humana, real, exatamente, como eu não vivi. técnica. Exatamente, eu falo de uma forma simples, que ela entenda o que está sendo falado, né? E quando ela veio em mim, ela falou, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, eu não entendi. E aí eu fui explicando para ela de forma clara. E quando eu falei, olha, no meu exame também, quando eu fiz químio, deu uma alteração, mas era só por causa da químio, que a químio, ela combate o tumor maligno, mas mexe com todo o corpo, né? E aí eu falei para ela, deu uma alteração, mas não é nada demais, ok, querida? Então, procura o cardiologista, como a médica te recomendou, mas vai pensando assim, não é nada, é só um efeito da químio, mas procura o especialista. Gente, essa informação é muito importante. Esses grupos, eles existem para trazer apoio emocional, trocar experiências, mas nada substitui o acompanhamento médico, a orientação do seu especialista. Não deixe de procurar o seu especialista. Mas também só tratar da doença e não ter um grupo onde vocês vão trocar experiências das dores de vocês, onde vocês vão agregar força. Isso vai limitar muito, até mesmo o seu tratamento, porque a saúde mental ela é muito importante, porque a fé ela mostra a informação. Exatamente. E no final ela virou para mim e falou assim: domingo nós vamos estar fazendo um arraiá do Conectadas, né? A partir das 16 horas. Olha, vamos aí, vamos frisar isso aí, ó. Domingo agora, dia 5 de julho, Arraiadas Conectadas pela Prevenção vai ser aonde? É, lá no Salão de Festas de Giz-Giceira, né? A partir das 16 horas. E aí ela falou para mim no final: tá bom, Lene, você tá certa. Quero mais é que chega domingo para a gente estar junto lá. E aí a gente vê realmente como que é importante. Ela, vou me arrumar bem bonita e tô doida que chega domingo. É importante Essa troca. Faz então, Conectados pelo Amor, ele faz encontros entre mulheres, faz almoço, faz eventos. Se a pessoa quiser te procurar, como que ela vai te achar? Então, lá no direct mesmo do Instagram, sou eu que respondo, eu mesmo que respondo, e lá já tem o WhatsApp, que você clica lá e já vai falar diretamente comigo. Né? Os encontros vocês fazem alguns encontros presenciais, ele é semanal, ele é esporádico? Geralmente a gente tenta fazer mensalmente, né? Pelo menos uma vez por mês a gente está reunido, porque essa troca realmente é muito importante, né? Não fazemos mais por causa do espaço físico. Né, o Conectadas pela Prevenção, dia 10 agora completa 9 meses só. É um bebê, né? Sim. Eu até falo que não dá nem para comparar. Quase um ano. Exatamente, quase chegando lá, né? Dia 13 de outubro, inclusive, nós vamos fazer um evento grande, né? Fale sobre de isso. Outubro Rosa. Estamos quase fechando o local. Te aviso, Renato. Por favor, eu vou estar lá, faço questão. Ó, a Aline vai falar que vai fazer uma corrida maravilhosa. Uma corrida de rua também. E olha, gente, essa camisa, vocês têm noção dessa camisa, como que ela é especial, maravilhosa. A corrida vai ser que dia? Dia 18 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama, né? Também. E dia 13 também vai ter uma ação. Isso, dia 13 é o evento que a gente faz de Outubro Rosa, né? Nós estamos fechando ainda o local, né? Tem 2 locais em vista, então eu prefiro fechar para depois trazer uma informação correta. Mas nós vamos correta, estar presente, como vamos divulgar. Só que a pessoa que estiver te ouvindo agora, Helene, fala assim, adorei esse projeto, quero agregar, quero somar, porque é um projeto social. Como que ele se mantém? Na verdade, a gente se mantém através de doações mesmo, né? Igual esse arraiá mesmo que está acontecendo. As mulheres, né? Mais uma vez, mostrando a sua força, as mulheres do SEMEC, né? Na pessoa da Marilza e a vice Eleni, junto com as outras, né? Tantas queridas, tem nos apoiado muito, nos ajudado, né? Nessa força, né? Mas agora nós estamos entrando numa etapa que eu quero te contar, né? Muito feliz. Conseguimos achar uma sala comercial no aterrado. Já está quase tudo fechado, né? E aí, para essa sala, realmente a gente vai precisar desse trabalho de formiguinha, né? Cada um ajudando um pouquinho com um valor mensal, e nós vamos alcançar esse objetivo. Lene, mas para quê? Né? Não está dando tão certo isso online? Para que esse presencial é necessário, Renata? Porque nós temos uma psicóloga, uma nutricionista por conta do projeto. Na verdade, nós temos mais de uma nutricionista. Só que não dá para elas fazerem uma consulta gratuita, né? Porque no nosso Conectadas também, que é diferente, é exatamente isso. Nós não cobramos nunca nada das meninas. Exatamente por eu ser uma paciente, saber dos gastos. Então,
sempre falei isso com elas, enquanto eu não precisar cobrar, nada nunca vai ser cobrado, né? E aí, para esse atendimento, tanto da psicóloga quanto da nutricionista, a gente precisa de um espaço, né? Para a gente poder conseguir doações de cesta básica, porque hoje em dia a gente compra as cestas. Para a gente conseguir, né, as doações dessas cestas básicas, a gente precisa de um espaço para uma visita técnica e assim a gente começar a receber. Então, o espaço é importante em todos esses sentidos, né? Fora que a gente agora começou a receber algumas medicações, claro. Só vamos distribuir medicação mediante a receita médica em dia, tudo certinho, né? E aí, onde armazenar, onde guardar? Onde que elas vão buscar essa medicação? Então, um local, e eu sempre tive esse cuidado também, sempre falo isso. O diferencial quando você é uma paciente é que você pensa em tudo. A Simone, a Elaine e algumas outras têm dificuldade no andar, precisam de uma muleta, de uma bengala. Então, como que vai subir escadas e escadas ou vai andar um pedação até chegar? Então, eu sempre tive esse cuidado. Né? Pensei em um local que fosse de fácil acesso, né? Para chegarem com um ônibus só, porque tem essa gratuidade, né? Elas conseguem a carteirinha de passagem, onde não paga nada por ser uma paciente oncológica. Aí elas pegam um ônibus e chegam, né? E resolve ali a situação delas, ou quer que seja uma cesta básica, ou para uma consulta. E nós conseguimos esse espaço agora, está praticamente tudo fechado. Eu creio, né, que em breve a gente vai estar filmando lá e divulgando o local. Gente, ó, então, não deixe de acompanhar na rede social Conectadas pela Prevenção, lá no Instagram. Tem o telefone que vai direto para o seu WhatsApp, a pessoa consegue entrar em contato com você. Se você é uma profissional da área de saúde, uma médica ou qualquer área que queira contribuir com o seu trabalho, doando um pouco do seu tempo, entre no Instagram, entre em contato com a Leni. Se você quer fazer uma doação, já que nós estamos falando de um trabalho lindo e maravilhoso desse, ele precisa de você. Ele precisa de você para se manter. A Leni, se você quer doar, você tem um coração doador, você pode assim, sentiu a chama aquecer diante dessa mensagem, assim, eu quero participar. Não sou uma profissional, não posso contribuir com o meu trabalho, mas quero contribuir com a minha oferta, com o meu dinheiro, para que essa semente seja distribuída a diversos corações. Como que a pessoa pode doar? Então, entrando em contato comigo, né? Eu passo o nosso Pix, né? E a gente não aceita ajuda só financeira, não, tá, Renata? Se quiser levar, igual no caso, quando a gente faz esses eventos, né? Muitas doações vêm em forma bruta mesmo, né? De medicação, exatamente. de aparelhos, isso, de cadeira, alimentação, de qualquer coisa, né? cadeira para banho, às vezes precisa também, sim. né? Às vezes você não sabe o que fralda fazer, geriátrica, fralda né? geriátrica. Às vezes você tem na sua casa, está jogado no canto lá e você não sabe como distribuir, não tem para quem doar. Entre em contato com a Conectados, pelo amor, entra no Instagram, fala com a Aline, a gente vai deixar seu contato também de WhatsApp. Mas se a pessoa quiser contribuir, se a gente tiver um dos nossos diversos canais, ela quiser contribuir financeiramente, tem um Pix? A gente vai colocar um Pix também, Tem um Pix que momentaneamente é o número do meu telefone. A gente está providenciando um CNPJ, um MEI, mas até isso é mais complicado para o Conectadas pela Prevenção. Vou explicar o porquê. Nós somos um grupo de pacientes oncológicas, né? Então, algumas estão licenciadas, outras aposentadas, onde não pode ter nenhum CNPJ, nem MEI. Né? Então, isso dificulta um pouco, porque a grande maioria quer contribuir, mas quer depois uma nota fiscal. E a gente não tem, né, no momento, mas eu creio, eu tenho orado, tenho falado com Deus, e eu sei que vai ter uma solução. Mas se você quer ajudar, porque o seu coração é abençoador, né, porque você sentiu um desejo, aí sim, eu vou deixar depois, né, o meu vai Pix, colocar né? aqui o QR Code para você. E também, aproveitando esse momento, se você é uma advogada ou uma contadora que queira doar o seu trabalho para ajudar a criar o Conectados pela Prevenção, ajudar a criar um CNPJ, por favor, entre em contato com a Lene, porque você vai ajudar a salvar vidas também. E eu falo que o nosso diploma, às vezes a nossa profissão, ela pode ser um passaporte para abençoar a vida de muitas pessoas. Se você sentiu a chama no seu coração aquecer, vem fazer parte, porque você pode salvar vidas através do seu trabalho. Sim, é verdade. E a gente, né, está à disposição, né, também, assim que tiver o espaço lá, eu quero muito que você esteja lá conosco,
né? Eu já sonho com isso, né, há algum tempo, e Deus está permitindo que isso esteja chegando até nós, né? Para alcançar. Para que isso, Lênia? A gente hoje assiste 52 mulheres, né? 52 mulheres que nós assistimos, e eu sei que é uma formiguinha ainda, né? Assim, é um ponto no oceano de tanta mulherada, né? De tantos casos que surgem diariamente. Mas eu penso assim, conectadas pela prevenção, fazendo um pouco por essas mulheres, né? Se você também puder nos ajudar, fazendo o seu pouco, talvez é muito para alguém que está esperando, né? A ajuda. Então, hoje, as formas mais urgentes e seguras de apoiar a iniciativa são geralmente através de doação, parceria, voluntariado, espaço. E vocês fazem também participação em bazares e rifas? Sim, na verdade, é a forma que a gente tem de levantar recursos para estar comprando as medicações, né? Para estar ajudando em pagamentos de exames. Tem um exame, o PET scan, ele é muito importante, um exame que vê da cabeça aos pés, mas ele custa, em média, R$ 4.000, né? E às vezes a paciente precisa daquilo com urgência. E a forma que a gente encontrou de estar conseguindo custear esses exames é fazendo bazar, né, fazendo rifa. Muitas já conseguiram através de bazar, né, dos nossos bazares, das nossas rifas, né, e a gente consegue levantar esse valor e pagar os exames. É dessa forma que a gente faz, né? Que futuro você deseja construir conectadas pela prevenção e para cada mulher que chega até Uau! vocês? Eu quero um futuro sólido, né? Muito mais do que a gente tem feito, como eu acabei de falar. Eu quero poder alcançar, além das mulheres, a família. O desejo do meu coração é, além de tratar as mulheres, a família também, porque muitas vezes a família peca pelo excesso ou pela falta, mas por não saber também lidar com aquela situação. Então, eu desejo muito que no futuro, além das pacientes, a gente possa alcançar a família. Eu até alcanço uma ou outra, né, mas todas, no momento, a gente às vezes não consegue. Né? Hoje pela manhã, quando essa segunda paciente avisou que estava sendo internada, eu joguei lá no grupo uma mensagem: meninas, por favor, não deixa chegar na urgência para correr para o hospital. Se você está em tratamento quimioterápico, vai assim que alguma coisa der errado. E uma delas me chamou no privado e falou: uau, que isso? Você ainda se preocupa com coisas que a gente não imagina, né? E é isso, eu quero alcançar a família também. Né? Um marido que, de repente, não está sabe sabendo como acolher, né? acolher, e às vezes fala coisas que ferem por não entender. E a mulher, por sua vez, também, Renata, acontece muito isso. Né? Passei a ter vergonha dessa região do meu corpo. Né? E mesmo bem informada, bem. Né? Eu sou feliz, tá? Com a situação que eu sou muito feliz. Né? Sempre fui uma mulher muito feliz e continuo muito feliz, grata ao Senhor pela minha vida, né? E poder ajudar outras. Né? Coloquei, sim, a minha dor no bolso e fui cuidar de outras que estavam muito pior do que eu. Às vezes, quando você fica só ali lambendo a sua ferida, ai, né, porque comigo, ai de mim, enquanto tem outras mulheres precisando de você, da sua voz, né? Quando a gente tira também o foco da nossa dor e passa a olhar a dor do outro, você entrega para quem pode cuidar da sua. Exato. Você tira o foco do problema, né? Então, isso para mim é algo que divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei o diário delas, foi no momento de maior angústia, da maior fase complicada do tratamento da minha filha. Ela caiu, ela teve uma queda no estágio no hospital que ela fazia, e ela teve que levar ponto na cabeça. E eu falei assim: uau, vou parar. Mais uma vez eu vou parar. Só que Deus falou assim: não, continua. Enquanto você continua olhando para a dor do outro, deixa na minha mão que eu cuido do que você precisa enquanto você se preocupa com a dor do outro. Então, esse é um momento muito divisor de águas na minha vida, porque eu continuei. Hoje minha filha está curada, está bem, formou, e a gente vai multiplicando esse milagre e não olhando para a nossa dor. E quando a gente acolhe, é melhor dar do que receber. Né? A gente consegue olhar para a dor do outro e falar assim: vamos embora, eu sei o que está passando. Eu sei, quando eu vou me deparando com todos esses papos delas, onde eu vou vendo várias feridas que as minhas
são iguais à sua e a gente se sente única Sim. nessa dor, sabe? Porque quando a dor do pertencimento, a gente consegue falar, vambora, vambora, eu passei por isso também, vamos, segura a minha mão, vamos Você juntas. falou tudo, é a dor do pertencimento mesmo, né? É pertencer àquela situação e entender, né, que você não está sozinha, que mais mulheres passaram por isso. Porque quando você fica fechada, olhando só para o seu, é tendencioso realmente a sua mente te enganar e você falar assim, poxa, só a mim que Deus não ama, porque eu que. E aí, quando você tem contato com outras, aí você começa a ver toda a situação dela. Uau, Deus me ama pra caramba, né? Eu sou muito especial, né? Não que a outra que esteja passando uma situação, né, não seja, mas você começa a olhar com um olhar diferente. Quando você tem um olhar de misericórdia, né, Renata, já muda, né, alguma coisa dentro de você. E não é falar sobre um dado técnico ou profissional, é falar sobre um dado real. Eu passei por isso. Vamos embora. Deu certo para mim? Pode dar certo para você também. Vamos embora, vamos embora. Exatamente. Lene, que recado você daria para uma mulher que está passando por um tratamento e sente que ela precisa ser forte o tempo inteiro? Primeira coisa é isso, para. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Eu costumo dizer que autocuidado, quando a gente está passando pelo câncer, não é performance. O que é performance? Ah, nossa, eu vou passar uma maquiagem agora. Eu estava falando, né, com ela antes de você entrar, Sara, né? Eu estava conversando com ela e falando exatamente isso, que eu tinha combinado com a minha amiga, minha madrinha de casamento, de hoje de manhã, bem cedo, antes de vir para cá, para me maquiar, para eu estar aqui. Mas ontem eu passei uma base e começou a alergia a atacar. E eu falei, não, peraí, eu não posso. Eu tô com alergia. Não é sobre isso, né? Não é sobre ser maquiagem. perfeita. Exatamente. É sobre ser real. Eu falei, não, eu vou do jeito, vou passar um batonzinho sim, vou me cuidar, mas na medida do que eu posso. Então, eu sempre falo isso com as meninas. Se permita não estar bem. Isso também é autocuidado, né? Nem todo dia a gente vai estar muito bem e tá tudo bem. Não pode, né, Renata, que eu sempre falo também, cair na rotina de todos os dias estar mal. Todos os dias eu não quero almoçar. Todos os dias eu não quero ver ninguém, porque aí vira uma depressão, aí não é legal, né? Mas o dia que você realmente não está bem, e família, por favor, vai ter dia que não vai estar bem, deixa. Ajuda. Né? Às Ajuda vezes a fica entender. em silêncio, só fica assim. É tudo. Eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui. Exatamente, é tudo. Então, assim, autocuidado também é isso. Né? É você entender que naquele momento ali, o dizer não, né? A gente que é mulher, a gente muitas vezes, mas se eu falar que não, não é não. E não tem problema não tô nenhum. bem, não posso, não quero. Não quero ir, não posso estar, não quero ir dessa vez. Tudo bem. Tá tudo bem. Chega de mulheres maravilhas, com alta performance, com os melhores resultados. E muitas vezes uma foto do Instagram, gente, é só um instante de um clique. Não é a realidade. Nós podemos chorar sim, nós podemos estar tristes sim, só não podemos permanecer caídas. Caiu hoje, amanhã levanta. Tenta se trazer uma mensagem positiva, coloca uma música. Se você não está feliz, tem uma música que você gosta muito, coloca aquela música, deixa aquela música entrar no seu coração, invadir a sua alma, tenta dançar, abra a janela da sua casa, deixa o sol bater no seu rosto. Olha para a vida e fala obrigada, porque eu estou viva. Exatamente. E aonde tem vida, ainda há esperança. Com então, certeza. lidar com mulheres nessa fase, gente, não é fácil. É um momento difícil, às vezes é um momento de muita dor, porque mexe com a autoestima da mulher, mexe com, além do físico, com o fisiológico, mexe com o emocional. Então, se permita não estar bem só por hoje. Amanhã você tem que levantar, sacode a poeira e falar, vamos embora. É isso aí. Esse papo tá maravilhoso, eu queria ficar aqui. Toda vez, gente, eu gosto pouco de falar. Eu gosto pouco de falar. E quando a gente fala de sensibilização da dor, quando a gente fala de humanidade, esse quadro foi feito para a gente falar de mulheres reais. Esse quadro foi para contar histórias de mulheres reais, para te inspirar, para mostrar que nem toda foto do Instagram, nem toda capa de revista é tudo. Muitas vezes é só um clique, é só um momento.
Todas nós temos dificuldades, todas nós passamos por dores, todas nós somos humanas. E se permita ser humano. Lene, para a gente finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está te assistindo e talvez esteja vivendo essa travessia em silêncio hoje, muitas vezes se sentindo sozinha e abandonada? Então, eu quero te dizer, né? Não se permita passar por isso sozinha. Primeiro passo, né, que você precisa dar, se você realmente não tem uma família, alguém que te apoie, nos procure lá no Instagram, né? Vem com a gente, vem caminhar com a gente. Não fica sozinha. Passar por essa jornada não é fácil, não vou romantizar, né, câncer. O câncer tem cura, tá? Também não é sentença de morte. Já foi no passado, hoje em dia não é. Se você procurar tratamento, né, possibilidade de cura é grande. Olha eu aqui, né? A Renata leu isso no início, né? 90% dos casos descobertos antes, né? Por isso que atrás da camisa do Conectadas nós colocamos exatamente essa frase, né? Aqui, ó. Quem procura, a gente tem costume dizer, quem procura acha, né? No nosso caso, a gente diz, quem procura se cura. Então, se você também está em casa, né? Na dúvida, eu acho, eu imagino, não fica achando nem imaginando. Procura um especialista. Se cuida, mulher. E você não caminha sozinha nessa jornada, não. Eu tô aqui. Vem conosco para o Conectadas para se sentir abrigada, acolhida, protegida, sem julgamento, sem questionamento. E sem fórmula perfeita. Não existe uma fórmula perfeita, não existe a receita de bolo, existe o que se encaixa para você. Esses grupos são para trazer acolhimento, para trazer pertencimento, para você ver que existem mulheres reais como você. Então, vamos deixar aqui hoje para vocês a rede Conectadas pela Prevenção, o WhatsApp da Lene, para você entrar em contato. Vamos deixar também a forma de você doar. Por favor, eu quero trazer esse grito para todas as nossas seguidoras. Se você sentir o seu coração ardendo para acolher, para doar ao seu trabalho, entre em contato e ajude, porque você pode, através do seu trabalho, salvar uma vida. No final desse podcast, eu quero deixar um vídeo onde a Lene está um pouquinho da história da Simone também. Vamos deixar o QR Code para você ajudar, contribuir também com a vaquinha do tratamento do câncer paliativo da Simone. Vamos ajudar, vamos juntar, vamos unir as nossas forças para a gente ver o que a gente pode salvar uma vida. Conto com você. Lene, muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso. Deus foi muito abençoando, te honrando e multiplicando as suas sementes. Amém. Tá? As nossas. Que a gente possa trazer muitas e muitas mulheres como você, que outras se unam para ajudar a vida de muitas mulheres. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para você. Até o próximo episódio, porque esse Papo Delas foi feito para isso. Para te inspirar, para trazer conversas que podem mudar a nossa sociedade. Um beijo e até o próximo episódio.